Todos são muito bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia. Hoje vamos estudar 2 Timóteo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faça sua inscrição, dê seu comentário também do que você está achando aí dessas aulas. Nós já temos gravado aqui todas as aulas de Gênesis até agora 2 Timóteo, ou seja, todo o Antigo Testamento já está gravado, o Novo Testamento, aí Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e aí chegando hoje em 2 Timóteo. Cada aula dessa é um resumo que eu faço, um panorama do livro que a gente está propondo a falar no momento. Hoje é a carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo. É o nosso livro de hoje. Então, para começar aqui a nossa conversa, essa carta de Paulo, ela está entre as chamadas cartas pastorais. Dentro das cartas de Paulo, que são 13 cartas, existem 3 cartas chamadas cartas pastorais. 1 Timóteo, que já está gravado aí no nosso canal. 2 Timóteo. E depois, próxima aula que eu vou gravar é Tito. Ou seja, 3 cartas de Paulo, chamadas cartas pastorais. Uma subdivisão das cartas de Paulo. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Por quê? São cartas direcionadas a pastores, ao Timóteo e a Tito, orientando como eles devem organizar a igreja, cuidar das dificuldades do ministério. E não é uma carta dirigida a uma igreja específica, né, como a carta aos Coríntios, aos Efésios, Filipenses, enfim, é uma carta direcionada a um pastor, o pastor Timóteo e o pastor Tito. E a gente vai estudar hoje, então, essa segunda carta pastoral, que é 2 Timóteo. Interessante começar aqui falando que essa carta é o último escrito de Paulo na Bíblia Sagrada. A segunda carta de Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo e também a carta mais pessoal do apóstolo. Alguém já disse, né, que as últimas palavras de alguém talvez sejam palavras que a gente deve dar maior atenção. Por exemplo, se você tem um pai, uma mãe, e ele diz assim: filho, minhas últimas palavras para você antes da minha morte, eu acho que você e eu guardaríamos essas últimas palavras com muito carinho. Então, são palavras especiais que nós temos aqui nessa carta. Qual o contexto aqui? Paulo está na sua segunda prisão. Paulo foi preso na primeira vez numa prisão domiciliar, aqui está o texto, Atos 28, 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Então, Paulo foi preso a primeira vez, e nessa primeira prisão ele escreveu a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São 4 cartas da prisão, ou seja, da primeira prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas cartas já estão aqui gravadas no nosso panorama da Bíblia. E essas 4 cartas, você vai ver nelas que falam sobre que ele está algemado. Na realidade, Filemon ainda não gravei. Efésios, Filipenses e Colossenses. Você vai ver aí no estudo que eu fiz, que vai aparecer a frase algemado, eu prisioneiro de Cristo. Então, são cartas chamadas cartas da prisão. E na segunda prisão de Paulo, ele agora escreve 2 Timóteo, e ele diz algo nessa carta, 2 Timóteo 4,6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação,
e o tempo da minha partida é chegado. Então você veja que nessa segunda prisão, agora Paulo está entendendo que agora realmente é o seu fim. Na primeira prisão de Paulo, a acusação contra ele era uma acusação religiosa. Ele foi preso pela acusação dos judeus. As autoridades romanas acreditavam na inocência de Paulo e logo ele foi posto em liberdade. Mas agora na segunda prisão, 2 Timóteo, é um tempo diferente. Se na primeira prisão os judeus foram os acusadores, agora são os próprios romanos que acusam o apóstolo. Já é um contexto político diferente, onde Roma percebe uma instabilidade política e acha que Paulo é um dos seus adversários políticos. É também interessante dizer que Paulo aqui possivelmente já era idoso. Quando ele escreve Filemon, ele diz: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então, se na primeira prisão ele já estava velho, imagine agora, né, considerando que já passou aqui alguns anos da sua primeira prisão. E eles estão, aqui em 2 Timóteo 2:9, você percebe algumas palavras ou frases que falam da prisão. Olha lá: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então você vê aí que fala de algemas, malfeitor, e a palavra de Deus não está algemada. Ele também diz em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele percebe que o martírio está próximo. Ele percebe que logo a carreira dele já está encerrada. Ele entende que não sairá dessa prisão romana. E em 2 Timóteo 2:2 ele fala: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, eu acho muito bonito aqui Paulo, na sua última carta, ele está preocupado com o evangelho ser transmitido. Eu acho bonito aqui, ele fala: o que da minha parte ouviste, isso mesmo transmite. Ou seja, Paulo transmitiu a Timóteo e Timóteo deveria transmitir a outros homens e mulheres, pessoas. E esse evangelho chegou até nós hoje, de mão em mão, passando o bastão, com fidelidade, de levar o evangelho adiante de geração em geração. É sem dúvida que Paulo é o autor dessa carta, né? Sempre em nossos comentários a gente faz questão de dizer quem é o autor. O texto diz, 2 Timóteo 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então aqui já tem no verso 1 que ele é o autor, né? Ele é o autor, ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ele que escreveu essa carta. As cartas de Paulo têm o mesmo padrão, iniciam sempre com o nome, né, dele e para quem ele está escrevendo. Aí você pode perguntar assim: por que Deus permitiu Paulo ser preso? Como podem ser consideradas as prisões de Paulo? Será que prevaleceu a vontade humana? Será que Deus permitiu? Por que Deus deixou Paulo numa prisão? É interessante dizer que, graças à prisão de Paulo, às 2 prisões de Paulo, nós temos aí 5 cartas escritas. Nós já falamos elas. Elas são cartas preciosas. Se Paulo não tivesse sido preso, possivelmente nós não teríamos essas cartas em nossas mãos. Então, a vontade de Deus sempre é soberana. E interessante que Paulo, dentro da prisão,
Primeiro ponto, ele evangelizou a guarda pretoriana, Filipenses 1,13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Veja bem, o que é a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador romano. Eram soldados da mais alta patente. Eles faziam uma vigília guardando o prisioneiro Paulo. E Paulo teve a oportunidade de evangelizar esses soldados. Que bênção, que privilégio desses soldados que estavam ali na guarda pretoriana. Olha o que diz depois lá em Filipenses 4:22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Que lindo. Né? Agora, os da casa de César, esses soldados que tiveram contato com Paulo, agora são irmãos e mandam saudação também. Então, Paulo estava preso, mas ativo. Paulo, ele era, aqui como diz Efésios 4, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação a que foste chamados. Ele não é prisioneiro de César, ele é prisioneiro de Cristo. Segundo lugar, através da prisão de Paulo, a igreja foi mais encorajada a pregar. Filipenses 1,14. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, como Paulo foi preso, a igreja se sentiu mais ousada, mais desafiada, mais incentivada a sair do medo, do ócio e levar a palavra de Deus, a exemplo do seu líder, Paulo. Ou seja, quando líderes são presos por causa do evangelho, os crentes se desafiam a pregar. Por quê? Porque veem que o seu líder está sofrendo por amor à causa. Muito bonito também esse versículo. E terceiro, Paulo não podia visitar as igrejas, porque ele estava preso, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon e 2 Timóteo, que é a carta que nós estamos estudando hoje. Essas cartas foram escritas aí entre os anos 57 depois de Cristo a 61 depois de Cristo. Então, quando Filemon fala que ele está velho, talvez poucos anos entre Filemon e Timóteo, 2 Timóteo, 2 ou 3 anos de diferença. Então, se Paulo, vamos dizer, que não tivesse sido preso, a gente não teria essas 5 cartas em nossas mãos. E o destinatário é o nosso Timóteo, como já lemos no começo ali, né? Já foi lido o versículo de 2 Timóteo 1:1, na realidade 1:2, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz. E quem que era Timóteo? Atos 16:1, chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Se você não assistiu a aula de 1 Timóteo, eu convido você a assistir, porque lá eu faço um resumo de quem era Timóteo. Aqui eu vou só fazer uma pequena consideração do que eu já falei na aula anterior, mas lá eu falei mais sobre quem era Timóteo. Foi, se eu não me engano, 7 tópicos da vida de Timóteo. Mas aqui eu vou só resumir para lembrarmos, antes de seguir na carta. Então aqui fala, Atos 16:1, quando Paulo conheceu ali Timóteo, né? Timóteo era de uma cidade chamada Listra, natural de Listra, cidade da província da Galácia do Sul. É interessante que fala o texto ali, filho de uma judia crente de pai grego, né? A mãe era judia, do povo hebreu, e o pai era grego. Interessante também alguns textos aqui adiante, 2 Timóteo 1:5, pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Então Timóteo, veja que ele tinha uma família muito linda, né? A mãe e a avó também eram do Senhor.
ele tinha uma família cristã, uma família espiritual, ele tinha uma herança espiritual. E 2 Timóteo 3,15 fala que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que bênção! Timóteo possivelmente lia a Bíblia, não o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, as sagradas letras, porque ainda o Novo Testamento estava sendo escrito, que é o livro que foi endereçado a ele, inclusive. Então, Timóteo era esse garoto, jovem, possivelmente, que bebeu o leite da piedade na sua família, e Paulo escolheu para ser o seu auxiliar, e depois tornou-se um dos amigos mais próximos de Paulo, um filho de Paulo, uma pessoa muito próxima, talvez a pessoa mais próxima da vida de Paulo. Algumas características de Timóteo, por exemplo, possivelmente Timóteo era jovem, lá em 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade. Talvez Timóteo tivesse cerca de 20 anos, quando Paulo o convidou a ser um missionário, cooperador. E agora, talvez nessa carta de 2 Timóteo, Timóteo estaria com 30 anos, vamos dizer, 30 e poucos anos. Então, uma característica de Timóteo era a sua juventude. E por isso que nós não podemos recriminar um pastor jovem, porque nós temos na Bíblia um pastor jovem. Então, não podemos nunca achar que um jovem não possa ser um pastor. O que mais? A gente também vê que Timóteo era uma pessoa de uma saúde frágil. 1 Timóteo 5,23, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, ele era uma pessoa de frágil saúde, olha aí, as suas frequentes enfermidades. E também, talvez, uma terceira característica de Timóteo é a timidez. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, alguns textos da Bíblia, alguns textos da carta de Paulo a Timóteo, mostram que ele parece ter um pouco tímido. Ou seja, não faça negligente, Timóteo, no sentido de que ele tem que ser mais firme em algumas posturas, em algumas decisões, como um pastor. E ele talvez tinha um pouco de dificuldade nesse sentido. Então, agora, indo para a segunda parte da nossa aula, já falando aqui quem escreveu, a data, o contexto e quem era Timóteo, vamos para, então, o texto bíblico. Sempre eu divido as nossas aulas nesses dois temas, né? O primeiro, uma introdução geral da carta, contexto, quem escreveu, qual a data, e depois eu falo um pouquinho também do conteúdo. Então, eu separei aqui algumas coisas aqui no conteúdo dessa carta. Me parece que temos metáforas no capítulo 2, de que era um pastor, como Timóteo deveria se portar. E talvez hoje também, como que nós, crentes, cristãos ou missionários, pastores, devemos nos portar diante da vida. Então, a primeira metáfora que Paulo usa a Timóteo é um soldado. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve ser como um soldado. E talvez nós também temos que aprender essa lição aqui. Nós também somos como um soldado. Ou seja, a vida cristã, ela não é um mar de rosas. A vida cristã, ela não é algo fácil de ser vivido. A vida cristã, ela é uma batalha, ela é uma luta, não é um parque de diversões. O pastor, o crente, o cristão não é um turista que está viajando, passeando nas praias da vida, mas um soldado. A vida cristã existe sofrimento. Então, a primeira característica que Paulo nos mostra é que não devemos esperar dias fáceis.
na vida com Cristo, mas sermos um soldado, e esse soldado, ele deve não se envolver com os negócios dessa vida, porque o objetivo dele é satisfazer aquele Senhor que o arregimentou. A segunda ilustração, a segunda metáfora, imagem, é atleta. 2 Timóteo 2,5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Paulo conhecia bem o que era um atleta naquela época. Existiam jogos na época de Paulo. O atleta é uma pessoa que tem autodisciplina, cuidado com o seu corpo, descanso, exercício, alimentação. Hoje, um atleta, você sabe que para ele jogar ser um jogador de futebol, ele precisa abrir mão de muitas coisas para poder ser um bom atleta. Cada vez mais, correr mais, ter mais saúde física. E muitos atletas perderam as suas carreiras, temos exemplo dentro do futebol, porque foram desregrados na vida pessoal. Se envolveram com prostituição, se envolveram com drogas, com bebedice e perderam o foco do campo, do jogo. Assim é o cristão. Ele também precisa estar muito focado na sua carreira, sabendo que ele tem um objetivo nessa vida, que é agradar o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não pode se perder, tem que estar lutando segundo as normas, segundo aqui diz, ele para ser coroado, ele tem que lutar segundo as normas. Uma terceira metáfora é o lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Uma das parábolas de Jesus é a parábola do semeador. E o pastor, o cristão, ele também é um lavrador, ele semeia, ele lança sementes. Ele precisa plantar para poder colher. Então, assim Timóteo deveria fazer o seu trabalho. A próxima imagem, o obreiro, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Já falamos aqui da figura do soldado, atleta, lavrador e agora o obreiro. O que é um obreiro? É um trabalhador. Podemos aqui pensar naquela parábola dos talentos, que o Senhor veio e deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, e veio procurar aqueles talentos. Assim, o Senhor também nos convida a sermos bons obreiros. Procura te apresentar a Deus um obreiro aprovado, ou seja, dedicado, excelente no que você faz para Deus. E quinto lugar, e último lugar, servo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Servo, né? O que é servo? É aquela ideia de que nós não estamos no ministério ou no reino de Deus para ser servidos, mas para servir. Nós não estamos olhando para exemplos desse mundo, mas para o exemplo de Cristo, que pegou uma toalha, lavou os pés dos discípulos, em João capítulo 13, e disse que se alguém quer ser, quem quer ser líder, seja o primeiro a que serve. Então, esse é o exemplo de Jesus para nós. O exemplo de servo. Ok? Então, essas são as nossas imagens no livro de Timóteo. Timóteo também, ele nos fala aqui de um assunto muito interessante, que é o valor das Escrituras. Você conhece esse texto, 2 Timóteo 3,14. Porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha que bonito agora. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Ou seja, aqui tem um texto muito útil para quando a gente fala do valor das Escrituras. A Escritura, as palavras de Deus, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, né? Ela é a palavra de Deus, ela corrige, ela repreende, ela educa. Então, se você quer ter uma vida linda, uma vida bonita, saudável, feliz, olha para a Bíblia Sagrada, é melhor, é o livro dos livros, né? É o manual do ser humano para viver nessa vida. Eu falo assim, por exemplo, quando você compra um produto, vem um manual do fabricante, ou seja, aquele manual como que você deve usar o produto. O manual do ser humano é a Bíblia Sagrada. Como a gente viver nessa terra, tudo está escrito nesse livro sagrado, o livro dos livros, a própria palavra de Deus. E aqui, como eu já disse, e aqui eu já estou indo para a parte final, últimos dias de Paulo. Essa carta, como eu já falei, é o último escrito de Paulo. Ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, Paulo sabia que ia morrer, mas ele não está sendo morto por Roma. Escute isso. Ele está oferecendo como um sacrifício a Deus. Olha o texto: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O que é libação? Libação era um costume litúrgico judaico de derramar a libação de vinho ao pé do altar. Era um sacrifício. A gente sabe que depois que Jesus Cristo veio nessa terra, ele ofereceu o sacrifício por todos nós. Mas antes de Jesus morrer na cruz, no Antigo Testamento, isso era um costume judaico muito forte, era um tipo de uma oferta dentro do costume litúrgico judaico. Então Paulo está usando aqui um termo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Ele está dizendo que a morte dele não é uma morte de um suicídio, uma morte de César, uma depressão, um desânimo. Ele está dizendo assim: eu estou sendo oferecido como um sacrifício. Ou seja, a minha morte, eu sou um mártir, eu estou entregando a minha vida a Deus. Não é César que está tirando a minha vida. Eu estou entregando ela para a obra do Senhor. E através da minha morte, o nome dele é glorificado. Olha que visão que ele tem da sua morte. E ele entende a morte não como um fim, uma escuridão. Ele entende a morte como uma partida. Ele fala: o tempo da minha partida é chegado, verso 6. Ou seja, ele está de partida para o céu. Ele está de partida rumo à pátria celestial. O verso 7 ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, acabou a luta, acabou o cansaço, uma vida muito difícil, ele combateu o bom combate, ele fez viagens, ele teve naufrágio, ele foi apedrejado, ele foi mordido por uma cobra na ilha, né, de Malta. Foi tantos problemas que ele passou: nudez, frio, fome, jejuns, dificuldades, privações, provações, temores por dentro, por fora. Mas ele entendeu que agora ele completou, ele está cansado, ele é um idoso, mas ele fez a sua parte. O verso 8 fala: já agora a coroa da justiça me está guardada. Porque na época de Paulo existiam Jogos Olímpicos, os famosos Jogos Atléticos da época de Paulo, e esses Jogos Atléticos, o vencedor ganhava uma coroa de louros. Mas Paulo diz que nós vamos ganhar o quê? A coroa da justiça, a coroa da vida me está guardada. Ele está atravessando a linha de chegada numa corrida da vida. E não só a ele, mas ele fala: mas a todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, o evangelho não é só para ele, são para todos que amam a sua vinda e aguardam a sua vinda, como nós. Interessante que ele continua: quando vieres, Timóteo, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros
especialmente os pergaminhos. Interessante que Paulo, o maior teólogo, o maior missionário, possivelmente do Novo Testamento, o maior líder da igreja cristã do primeiro século, escreveu quase metade do Novo Testamento, escreveu 13 cartas de 27 livros. Quando ele chega no final da vida, ele não tem uma aposentadoria confortável, ele não tem um carro próprio, não tem uma casa própria. Aos olhos da teologia da prosperidade, Paulo seria, vamos dizer, estaria em pecado, não serve de exemplo de prosperidade para ninguém. Por quê? Porque ele está sozinho, ele não tem nada, ele quer os livros, ele quer os pergaminhos. Livros eram feitos de papiro, pergaminhos eram feitos de pele de animais. Paulo, ele diz, quando vieres, traze a capa, ele está com frio, né? Traze os livros, traze os pergaminhos, ele ainda tem tempo de aprender, de estudar. Às vezes nós achamos que já sabemos de tudo, não queremos mais estudar, não queremos mais aprender. Ele, idoso, numa prisão fria, talvez sem até uma condição de iluminação, ele quer ler, ele quer estudar, ele está com frio. Ele pede para Timóteo trazer a capa, uma capa talvez que protegesse do frio. E o verso 18 é o último versículo ali, bem no finalzinho, um dos últimos versículos. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero destacar aqui que ele não termina a sua carta, o seu último versículo, a sua última palavra, reclamando, murmurando. Ele termina com palavras de louvores. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui eu finalizo falando sobre a morte de Paulo. A Bíblia não registra, depois disso, como foi sua morte. De acordo com a tradição, ele foi decapitado. O que é decapitado? Possivelmente um dia um carcereiro romano chama o nome de Paulo, vai até a sua prisão, onde ele está, naquela masmorra, num lugar frio, lugar insalubre, possivelmente vivendo com outros prisioneiros terríveis. No sentido, ele não era, né? Ele era um prisioneiro por sua fé, não tinha assassinado, matado ninguém, e de repente lá vem o carcereiro e chama o nome dele. Paulo apresenta, estou aqui. Ele está acorrentado, ele vai até o local da sua execução, e naquela execução a guilhotina decepa a sua cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro, e assim morre o nosso apóstolo Paulo, o nosso maior missionário da igreja primitiva. Ele morre decapitado, mas sabendo que o seu lugar está reservado no céu, e ele concluiu o seu ministério. Lindo exemplo, linda história. Espero que essa carta tenha abençoado você e espero você nos nossos próximos estudos do Panorama da Bíblia. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, deixe o seu curtir. Também, se quiser deixar o comentário do que você achou dessa aula. E, mais uma vez, obrigado pela sua companhia e a sua audiência.